Comprar o nosso suco. Aí eu passei ali para ver o preço dos refrigerantes. Quando a gente passa antes dos refrigerantes, tem aquela seção lá, né, já que tem um monte de bebida, né? Bebida alcoólica, cerveja e tal. Mas era cerveja de tudo quanto é natureza. E o pessoal consome muito e não acha que aquilo ali é errado. Mas quando se depara com a palavra de Deus, quando Deus abre seus olhos, é que ela consegue enxergar que aquilo não é bom para ela, verdadeiramente. E as pessoas vivem assim. Então, o problema é você condenar. Agora, tem um julgar que é atrelado à palavra de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 29, o apóstolo Paulo orienta a gente para julgar as profecias. Como é que você vai julgar as profecias? Olha só que situação. Se levantar um de vocês aqui em profecia e alguém disser que não é Deus, que tal, como essa pessoa vai se defender? Ela normalmente vai dizer que a gente está julgando ela. Se ela for escurinha, vai dizer porque ela é escura. Se ela for indígena, porque ela é indígena. Se ela é pobre, porque ela é pobre. Por isso que a igreja não está levando em consideração que ela é profeta. Então, as pessoas às vezes não entendem o contexto bíblico, que nem a gente às vezes leva em consideração quando se trata de julgar as coisas. Então, você julga a profecia, não o profeta. Então, toda vez que alguém falar em profecia ou disser que Deus disse algo, ela tem que entender na palavra que o que ela está dizendo, proferindo, está passível de julgamento. Não ela, mas o que ela está dizendo. Porque se ela não entender isto, ela vai achar que o problema é ela. É uma coisa pessoal. E tanto nós que emitimos um juízo, quanto a pessoa que neste caso tem a sua profecia em julgamento, ela tem que entender que isso é bíblico. O que está sendo julgado é a profecia, não a pessoa. E a gente também tem que entender isso. Não é porque a pessoa tem um temperamento forte, não é porque a pessoa, às vezes, ela é entrada, né? Ela é mais, como é que o pessoal fala, que ela é mais desmanevrada, não é tímida, né? E que a gente tem o direito de achar que ela não pode ser uma profeta. Às vezes a pessoa é quietinha demais e Deus usa. Então, a gente tem que entender isso. O julgar está atrelado à coisa, ao objeto, não à pessoa. Nós não temos o direito de julgar a pessoa. E o problema é que nós mesmos, nesse caso, nos julgamos. Notem como é que é o mundo, né? A título de justiça, criou-se, por exemplo, cotas para entrar nas faculdades. Então é cota por indígena, cota para o negro. Enfim, isso não é você fazer acepção de pessoas? Só o fato de existir a lei não é uma forma de você dizer para aquele negro que ele não consegue passar numa faculdade? Você dizer para o indígena que ele não consegue passar na faculdade? Então a própria lei criada pelo homem, neste caso, emite um julgamento, uma sentença, que aquela pessoa não presta. Por isso que ela tem uma cota especial. No meu entendimento é isso. E essa não é uma realidade. Todos que estudarem, todos que lutarem, existem muitos negros, muitos indígenas que se destacam nas suas faculdades e até nos serviços diversos aí na sociedade. Então, na verdade, nós, por vezes, emitimos um julgamento que dá uma sentença. E quanto ao Evangelho, o que Jesus ele deixa bem claro, e o caso da adúltera, para mim é muito claro. A sentença na lei já estava decretada, a morte daquela adúltera. Mas Jesus veio mostrar a graça e veio revelar que este direito de sentenciar, ele só vai ser emitido a partir daquele momento em juízo, quando Jesus voltar. Do contrário, a gente não tem o direito de condenar, pelo contrário,
vamos falar a palavra a quem quer que seja, vamos mostrar o caminho para aquela pessoa se consertar e obter as promessas da parte de Deus para a sua vida. É simples assim, todos têm um direito diante do Senhor. E Jesus morreu por todos, todos. E hoje é o culto de Santa Ceia, a gente entende bem esse sacrifício de Jesus. Ele comprou todas as almas, todas as almas são dele, independente do que façam. Independente, podem ser traidores, podem ser assassinos, podem ser pedófilos, pode ser quem for, o que for. Mas diante do Senhor, a alma é dele, é de Deus. E cabe ao Senhor, ele dá a sentença final se vai para o céu ou para o inferno. Isso está bem dito. E na época do Velho Testamento, que por vezes não entendemos bem, os sacerdotes, eles já tinham uma sentença de juízo emitida por Deus. Os adúlteros tinham que ser apedrejados. Então, quando eles cumpriam aquela sentença, só precisavam saber se verdadeiramente foi cometido um adultério. Tinha que ser só investigado. Foi verdadeiramente cometido um assassinato. Só tinha que ser investigado. A partir daí, Deus já tinha uma sentença que eles tinham que cumprir. Mas, meus irmãos, isso era para o corpo físico. No fim das contas, todos, desde Adão, vão ter a sentença final ao inferno no grande trono branco que está descrito lá em Apocalipse. E hoje, na graça, nós não temos o direito de matar ninguém, por conta até mesmo da lei que está no Velho Testamento. Aí a graça, Jesus veio mostrar que, olha, essa daí tem o direito. Se ela se arrepender, seus pecados vão ser apagados. Aleluia. E ela vai ser nova criatura. Ou seja, matamos o velho homem. É uma sentença que foi cumprida no Velho Testamento. O adúltero foi morto. Nasceu uma nova criatura. O assassino foi morto porque nasceu uma nova criatura. Então, o evangelho tem que ser bem entendido. E por isso que você e eu não temos o direito de julgar para condenar ninguém, porque o assassino de hoje pode ser o grande pastor do amanhã. Glória a Deus, aleluia. Aquele que é homossexual, aquele que a Bíblia condena pelo adultério, seja por qualquer que for, e o heterossexual também pode ser julgado, dependendo do pecado que comete. É independente de pessoa, por isso que diz que Deus não faz acepção de pessoas. E aí, qualquer um desses pode um dia ser levantado como um profeta, como um grande homem ou uma mulher de Deus, independente do que fez no passado. Isso aí é que é a maravilha do Evangelho. Porque quando a gente olha para trás e vê os nossos pecados, a gente acha que a gente não merece. E pior ainda quando as pessoas conhecem os nossos pecados. Tem uma tendência muito grande de nos condenar e sentenciar e fazer aquela tatuagem na nossa testa dizendo não presta, é adúltero, é ladrão. E no entanto, meus irmãos, o nosso Senhor veio para apagar tudo isto e Ele veio para desfazer as obras das trevas. E as obras das trevas, elas estão aí para destruir a vida das pessoas. Então o sangue de Jesus, ele veio para nos remir. Glória a Deus. E quando a gente olha para o Velho Testamento, quando os sacerdotes, eles levavam o sangue daqueles animais, aspergiam no altar, e com isto eles faziam com que houvesse expiação dos pecados pelo sangue, a gente nota que na graça Jesus fez essa expiação perfeita, lá naquele dia de Páscoa, quando os judeus, junto com os romanos, o crucificaram. E eu vou atentar para aquela palavra que mostra os dois ladrões que estavam junto com Jesus, que a gente gosta muito de citar aqui. Aliás, a gente descobriu que os dois, eles blasfemaram, eles falaram mal de Jesus logo no começo. Mas durante a trajetória, um dos evangelhos revela que um deles resolveu defender Jesus. Ele entendeu quem era o Senhor. E esse que defendeu Jesus, Jesus disse que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Pensa só. Aí os historiadores
dizem que esse homem, ele fez coisas horrendas, terríveis, enquanto está antes da cruz. E, no entanto, lá na cruz, Jesus o libertou, liberou desses pecados por causa da sua confissão de fé e do seu arrependimento. Aleluia. Mas os homens o julgaram, né? Os homens o colocaram lá na cruz. Mas a sorte desse ladrão é que ele foi colocado logo junto com Jesus. Por isso, meus irmãos, devemos seguir os passos de Jesus. No sofrimento, junto com Jesus. Aleluia. O ladrão estava no sofrimento junto com Jesus. O que Jesus sofreu ali com as traves, né, que colocaram nos pés, colocaram nas mãos, aquele ladrão também sofreu. Então, se é para você sofrer neste mundo, que seja junto com Jesus, melhor com ele. Aleluia. Esse ladrão, com certeza, quando a gente o encontrá-lo lá no paraíso, um dia, quando Jesus nos levar e a gente o encontrar, ele provavelmente vai estar muito alegre. Independente das coisas que ele fez, ele está lá no céu. Aleluia. Então, meus irmãos, porque ele se arrependeu, o sangue de Jesus o comprou. Glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus o comprou. E hoje é culto de Santa Ceia. O Senhor, ele manda a gente relembrar a sua morte. Por que relembrar a morte? Seria uma coisa terrível para o homem natural. Nós, neste caso, relembramos por conta da alegria que ele nos concede de expiar nossos pecados e nos perdoar. E se fosse diferente, talvez nós não estivéssemos nem aqui neste mundo. E Deus, desde o princípio, ele tinha um projeto para a humanidade de salvação. E notem que este projeto Moisés ainda não entendia. Quando ele disse, risca meu nome do livro da vida, porque Deus queria só poupar ele, poupar a sua família e fazer uma nova civilização, como ele o fez com Noé. E Moisés, ele proferiu essas palavras sem entender de imediato os planos de salvação de Deus. Mas logo em seguida, a gente vê ele escrevendo, porque ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, e ele escreve que um dia virá um profeta semelhante a ele que mostrará o caminho. Aleluia. E ele estava se referindo ao nosso Senhor Jesus. Então, glória a Deus, que a gente pode ter o nosso Senhor como nosso advogado nos dias de hoje, nesta graça que podemos viver. E enquanto temos fôlego de vida, enquanto nossa mente não está cauterizada, mente cauterizada significa que a gente não consegue olhar para os nossos atos e compreender quão ruim nós estamos sendo, quão terríveis nós estamos sendo. E aí, por conta disso, as pessoas fazem coisas terríveis. E louvado seja o nome do Senhor, que mesmo que seja, como eu digo, né, como muitos gostam de dizer, aos 49 do segundo tempo, como foi com o ladrão lá na cruz, Jesus abriu, o Senhor abriu os olhos dele, para que ele pudesse enxergar as coisas realmente terríveis que ele fez. E ali ele confessou a Jesus. E esta confissão perdura até hoje aos nossos ouvidos quando a gente lê a palavra e ouve a pregação, como a gente está falando nesta noite. Isto que aconteceu há 2000 anos atrás. Aleluia. Então, louvado seja o nome do Glória Senhor. Você tem consciência de onde Jesus te tirou? Você tem consciência exatamente quem é você sem Jesus e quem é você com Jesus? Porque, meus irmãos, não podemos nem dizer que somos melhores que ninguém, porque simplesmente nós temos o Espírito de Deus. Porque, meus irmãos, basta que a gente entristeça um pouco o Espírito de Deus. Basta que a gente erre um tantinho, que de repente o Senhor permita que a gente não enxergue mais. E aí o inimigo deste século, que cega o entendimento, pode nos fazer ficar cegos. E aí, se você tiver uma oportunidade, como teve aquele cego lá de Jericó, que viu Jesus passar em seu caminho,
E aí ele disse, Jesus, como é que é? Filho de Davi, Filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus já passou no caminho que você estava, ou você passou no caminho que Jesus estava? O que resta a nós, meus irmãos? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Tende compaixão.